Neste vídeo, iremos demonstrar alguns erros de compilação muito comuns ao realizar seu programa. Neste exemplo, utilizarei um programa que criei com alguns erros de compilação. Em um primeiro momento, é possível verificar que não utilizei nomes nas memórias do meu programa. Recomendo, porém, que ao realizar seu programa, o faça de maneira organizada, sempre nomeando as memórias. E por que é importante nomeá-las? Porque ao nomear, as memórias aparecem na lista de I/O names. Colocar nomes nas memórias de maneira que elas apareçam na I/O names evita problemas e confusão no uso de memórias, como por exemplo repetir memórias para duas funções diferentes em seu programa. Bom, vamos verificar então os erros de compilação do meu programa. Vamos em Error Check e o Syscape me informa que existem erros fatais de compilação. Então, ok, e os meus erros aparecem listados aqui embaixo. Cada uma das minhas linhas são chamadas de rung no Syscape. Ele fala que tem erro na rung 4, tem erro na rung 1, na rung 2, na rung 3. Ou seja, em todas as minhas rungs eu tenho erros. E mais alguns erros relacionados a screen 1, screen 2. Então, vamos tentar destrinchar e encontrar estes erros de compilação. Vamos tratar rung a rung. Primeiramente vamos ver o erro da rung 1, onde utilizei como exemplo. Aqui em vermelho é possível ver o número da rung. Utilizei como exemplo um erro muito simples, encontrado por vezes no programa, onde um contato é utilizado na entrada e o contato é utilizado na saída. Obviamente, isso é um erro muito básico de programação ladder. Temos então que mudar este contato para uma coil. Vamos então compilar novamente. É possível verificar que a rung 1 já não tem mais erro. Vamos verificar então o exemplo 2, onde fala sobre lógica OR. Tem aqui um contato T1. Tenho então uma comparação entre o registrador R1 e o R7, aonde quando eles forem iguais, esse contato, essa lógica deve subir para nível alto, subir para nível 1. E tenho uma lógica que eu chamo de lógica OR ou OR around, que significa ou esta lógica vai permitir que tudo isso feche e de fato habilite esta lógica como fechado. Bom, ele fala aqui no erro que OR around function blocks disable see options. Vamos então em Tools, Editor Options e vejo aqui que a opção Allow or Around Functions está desabilitada. Habilito, dou um Apply. Isto não é um erro de compilação de fato, mas é algo que o Syscape prefere que seja possível ser habilitado, senão ele vai mostrar como erro de compilação. Vamos dar um novo Error Check. É possível ver que o meu erro da rung 2 limpou. Vamos então neste cenário aqui, onde ele fala rung 3, element not compiled, check syntax. Ou seja, checar a maneira que foi realizada a programação. Esta ramificação, onde tem um contato, uma ramificação, dois contatos e depois duas bobinas, não é algo permitido pelo Syscape. Então precisaria separar esses dois. Vamos limpar isso. Vamos fazer um error check novamente. É possível ver agora que eu tenho um erro apenas na rung 5, porque eu inseri uma nova rung aqui e a rung que era 4 passou para 5. Então, separando as duas, eu consegui corrigir o problema de sintaxe que eu tinha. Vamos então ver o problema que está na rung 5. No exemplo 4, verificação de que o segundo registrador temporizador está em uso. O que o erro diz? Upper Register of Timer or Counter R06 foi acessado. O endereço do meu timer, estou utilizando o R6. Mas o que o Syscape entende? Ele me informa que esse timer address ele é
um 16 bits mais 16 bits, ou seja, estou utilizando o R6 mais o R7. Isso fica implícito no entendimento. Desta forma, como eu já utilizei o R7 aqui em cima, e eu utilizei neste bloco de propósito o R7 para demonstrar o erro, está demonstrando este erro de compilação, onde o timer está utilizando o R6 e R7 para contar, e existe aqui o mesmo registrador, porém sendo utilizado para uma outra motivação. Neste cenário aqui, eu até posso vir em Tools, Editor Options e mudar, por exemplo, para o Warning, porque esta especificação está aqui: Check Timer Second Register Use. Vou mudar todos para Warning, vamos ver o que vai acontecer. Notem que ele não enxerga mais esta opção como um erro, e sim como um warning. Ainda está te avisando que o mesmo registrador foi acessado em outro local do programa. Bom, posso mudar para permitir? Posso, mas não vejo como uma boa prática trocar estas opções para Allow, pois são opções muito importantes, pelo menos para que seja alertado na programação. Deixo em Warning e corrijo este problema. Podemos então utilizar um outro registrador aqui, por exemplo R8, e aí saberei que ele estará usando R8 e R9. Nesse cenário, se tivesse utilizado nomes, já evitaria esse tipo de erro, pois sempre verificando em IO Names consigo ver que está sendo utilizado de registradores. Vamos então fazer uma nova checagem de erro, e não tenho mais erros relacionados a runs. Tenho então erros nas telas, onde fala que, por exemplo, screen set as first screen is empty. Isso é um warning. Warnings não impedirão que o programa seja baixado no CLP. Fatal Errors Compilation sim, não permitirão que o programa seja baixado para o CLP. Então vamos verificar primeiro esse warning com relação à primeira tela inicial, que fala que está vazia. Sempre que a tela inicial do CLP estiver vazia, ele vai dar uma mensagem de warning. Como verifico isso? Graphics, Main, Screen 1. Notem que a tela não está vazia. O que me parece é que esta tela não está selecionada como a tela inicial. Vemos em Screen, Set Initial Screen. Verifique que está selecionado para o número 2. Eu de propósito fiz para que nós possamos ver este erro. Então mudo para 1, dizendo que a minha tela 1 é a tela inicial. Faço um novo error check e verifiquem que não mais tenho o erro de tela inicial vazia. Bom, tenho dois erros ainda relacionados a telas. Na realidade, dois erros fatais e um warning. Vamos verificar o que pode estar acontecendo. Na screen 1, então, tem um botão e ele não está com um registrador ou com um endereço atrelado a este botão. Vou trocar aqui, botar um M20. E fazer uma nova compilação. Agora tenho apenas um warning e um fatal erro. E aqui é importante validar este warning. Um objeto definido para a página está parcialmente ou completamente fora da tela. Então me leva a crer e a entender que tenho aqui algum objeto que está fora da tela. Lembrando que o Cscape ele é preparado para atender todos os CLPs da nossa linha. Então eu criei um erro de propósito onde eu tenho um objeto fora da tela, como se o programa tivesse sido escrito para uma versão diferente de CLP. Vamos então vir em Hardware Configuration, modificar para a opção de maior de tela. Vamos vir novamente na Screen, um objeto bem fora lá da tela. Vou puxar ele para cá, estou utilizando uma X4. Vamos em Hardware Configuration novamente, modificamos para nossa X4, damos um OK. Vamos compilar novamente. Mais um warning foi limpo, mas ainda tenho um problema na screen ainda. Então é o mesmo erro que tinha anteriormente, onde não tenho aqui uma memória atrelada a esta indicação. Vamos verificar como ficou agora. Veja que
não temos mais erros de compilação. Neste momento agora, sou permitido a baixar o programa para o CLP sem problemas. Acredito que neste vídeo então foi possível exemplificar alguns erros de compilação que podem ocorrer em seu programa.